Irmãos, antes de irmos para a mensagem, eu queria que nesse momento a gente estivesse reservando alguns minutos de oração pela nossa irmã Solange. Tá bom? Os irmãos podem se ajoelhar se quiser, fiquem à vontade, mas vamos ter uns minutos de oração pela nossa irmã. Senhor, a tua igreja está em oração, está te buscando em oração nesse momento, de uma forma muito especial, pela vida da nossa irmã. Temos certeza que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, o clamor da família, o clamor da tua serva. Eu tenho certeza que o Senhor também, segundo a tua graça e misericórdia, está agindo. Está agindo. Que o Senhor abençoe a nossa irmã. Que a tua boa mão esteja ali com ela, Senhor, e com toda a família. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos, ó Deus, e pedimos agora também que o Senhor esteja abençoando esse momento que vamos aquietar o nosso coração para ouvir a tua palavra. Fale conosco também, Senhor, que o Espírito Santo nos ilumine. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, peço que abram suas Bíblias. Como eu disse, eu estarei trazendo daqui até o culto de Natal, que vai ser no dia 21, em que teremos a cantata preparado aqui pelos irmãos da igreja. Estarei trazendo mensagens relacionadas ao Natal, ao nascimento de Jesus, ao Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E o texto de hoje para a nossa meditação será o texto de Hebreus, capítulo 2, os versículos 14 a 18. Hebreus, capítulo 2, versículos 14 a 18.
A mensagem hoje, vamos falar sobre a encarnação de Cristo, mas também fazendo uma referência ao que vamos celebrar hoje aqui, que é a ceia do Senhor Jesus, em que trazemos à memória o seu sacrifício na cruz por nós. Então nos diz assim o versículo 14 até o 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmãos, nesta época do ano, a festividade que se destaca, com certeza, é o Natal. Tem outras comemorações durante o mês de dezembro, mas com certeza a comemoração que mais se destaca é a comemoração do Natal, é a festividade do Natal. E muitas atividades são realizadas nesta época. Alguns vão sair de férias, né? E vão para festividades, vão visitar cidades aí que enfeitam, muitos gostam de fazer isso, né? De fazer esses momentos de visitas em lugares turísticos, porque são lugares que são enfeitados, tem todo um tema de Natal. Aqui mesmo, a nossa cidade, Barra Mansa, esse ano a gente vê principalmente no centro, no começo dos bairros, muitos enfeites relacionados ao Natal. Além disso, é uma época de oportunidade para reviver algumas tradições, como montar a árvore de Natal, presentes, comidas especiais, né? Comidas que a gente só come no Natal, não come em outra época do ano, só no Natal, né? E, enfim, é um tempo assim, é um tempo de festa, é um tempo de alegria, e nós vemos muitas coisas bonitas acontecendo nessa época de festa, principalmente apontando para o Natal. Mas quantas pessoas realmente lembrarão do verdadeiro sentido do Natal? Quantas pessoas, na hora das festividades, lembrarão do verdadeiro sentido desta data? Quando nós vamos lá para a história de Israel no Velho Testamento, nós veremos os israelitas, quando comemoravam a Páscoa, toda vez que eles celebravam a Páscoa, os pais, por exemplo, tinham a responsabilidade de falar aos filhos, de ensinar os filhos do porquê estava sendo celebrado a Páscoa. Era muito comum isso, os filhos crescendo e todo ano celebrando a Páscoa, mas os pais com aquela obrigação de falar: ó filho, a Páscoa se comemora por isso, por aquilo outro. Será que hoje em dia os pais têm feito isso? Será que os pais têm tido também esse mesmo cuidado? Ó filho, estamos comemorando o Natal por causa disso e disso. É importante, é importante nós lembrarmos do verdadeiro motivo do Natal, porque temos o Natal. Esse conhecimento bíblico deve ser passado para o outro,
né? Principalmente no meio cristão. No meio cristão, né? Devemos passar o porquê do Natal. É claro que nós temos que lembrar também que o dia 25 de dezembro não é o dia realmente oficial do nascimento de Jesus. Foi um dia que foi criado pela igreja em determinada época, em determinado momento, e ficou, né? E ficou como sendo o dia principal do Natal. Está falhando um pouco aqui. Se acabar a bateria, eu pego outro microfone, mas eu acho que voltou. E então nós temos que ter este cuidado, né, de estar passando e de estar sempre trazendo à memória o significado do Natal. Hoje, nós damos então, como já tinha dito antes, início às mensagens referentes ao Natal. Meditaremos sobre este assunto de início aqui em Hebreus, nesse texto que acabamos de ler, onde fala da encarnação do Filho de Deus. Assunto este, irmãos, o assunto da encarnação, o assunto do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, deve ser inclusive um assunto não só lembrado nesses dias de dezembro, mas lembrado todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós temos que pensar, lembrar e louvar a Deus pelo Verbo que se fez carne e habitou entre nós, como diz João, lá no capítulo 1, versículo 14, habitou entre nós cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa mensagem no Natal tem que ser proclamada, essa mensagem tem que ser relembrada por nós, todos os dias, todos os meses do ano, porque foi este acontecimento, né? Este acontecimento foi o início, né, de tudo que nós experimentamos hoje, porque Cristo veio ao mundo, nasceu neste mundo, mas também sofreu e morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos para nos dar a salvação. Então o tema nosso hoje aqui, irmãos, é justamente a encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo. O que o autor de Hebreus nos ensina aqui sobre a encarnação de Jesus, sobre o nascimento de Jesus? Em primeiro lugar, a encarnação revela a boa vontade de Cristo em salvar o pecador. A vinda de Cristo ao mundo, o nascimento de Jesus, mostra a boa vontade de Deus, a boa vontade de Cristo de vir para este mundo para trazer a salvação a pecadores. Para realizar essa obra, irmãos, ele tomou para si a natureza humana, a mesma da descendência de Adão, e tomando essa natureza, ele vem para este mundo, né? Diz aqui o texto: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, Jesus, irmãos, ele se fez carne, assim como nós, né? Assim como nós, para quê? Para justamente, vivendo como nós, mas sem pecado, trouxesse a salvação. O autor de Hebreus vai dizer que pela sua morte, aqui fala, por sua morte, né? Então ele se encarnou, ele se fez homem como nós, para que por sua morte, né? A morte de Jesus foi esta morte, então, substitutiva, né? Ele cumpriu a lei, ele foi obediente
e morreu na cruz, derramou seu sangue na cruz para nos salvar. Em segundo lugar, também dentro desse ponto da encarnação, que foi a boa vontade de Cristo em salvar o pecador, Cristo se fez carne para poder destruir aquele que tem o poder da morte. Diz aqui, por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Não, isso não significa, irmãos, que o diabo tem poder absoluto sobre a morte, porque isso é exclusividade de Deus. É Deus quem dá vida e é Deus também que permite a morte. A morte está nas mãos de Deus, mas o diabo, ele tem aquele papel, vamos dizer assim, através de mentiras, através de tentações, poder induzir as pessoas à morte, por causa do pecado que elas praticam. Por isso somos instruídos a resistir firmes ao diabo pela fé. O autor de Hebreus ainda fala aqui, no versículo 15, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Então Jesus vem de boa vontade para que, tomando um corpo assim como o nosso, se entregasse na cruz, nos livrasse daquele que tem o poder sobre a morte, ou seja, para nos livrar do diabo e nos livrasse do pavor da morte, diz o autor de Hebreus aqui para nós, nos livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então Jesus, irmãos, ele traz, o texto aqui traz para nós essa primeira verdade, da boa vontade de Cristo em nos morrer na cruz em nosso lugar, assumindo um corpo assim como o nosso, mas sem pecado, para que nos livrasse do nosso maior inimigo, o diabo, para que nos livrasse do poder do diabo e nos livrasse do poder da morte. Então, essa primeira palavra do autor aqui sobre a encarnação. Então, o nascimento de Jesus vem para nos trazer esta maravilhosa verdade sobre o livramento dele para conosco, para com aqueles que nele creem. Somos livres da morte, somos livres do diabo, né? Jesus foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Então nós que somos crentes, aquele que tem Cristo como seu Senhor e Salvador, ele não precisa temer a morte, porque ele tem em Cristo a certeza de que Cristo venceu por ele a morte. Por isso o autor dizer, livrasse todos que pelo pavor da morte. As pessoas têm este pavor da morte, mas quando estão em Cristo, eles não precisam ter pavor da morte. A encarnação também, irmãos, traz outra verdade aqui para nós. A encarnação de Cristo, diz o autor de Hebreus aqui, traz outra maravilhosa verdade para nós. A encarnação beneficia o povo eleito. Diz o texto no versículo 16, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Cristo se fez carne em favor do seu povo. Cristo se fez carne em favor dos seus eleitos. Cristo se fez carne em favor da descendência de Abraão. Da descendência de Abraão. E essa descendência de Abraão não significa apenas aqueles que são da família de sangue de Abraão.
A descendência de Abraão são todos aqueles que aceitam a Jesus pela fé, que creem em Jesus pela fé. Então, Cristo veio ao mundo para salvar o seu povo, os descendentes de Abraão, os eleitos, aqueles que serão salvos pela fé em Cristo Jesus, porque não há outro meio do homem ser salvo, senão pela fé em Cristo Jesus. Então, Cristo veio para salvar aqueles que pela fé creem nele. Por isso João por isso João lembrar as palavras de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus veio a este mundo para salvar a todo aquele que nele crê, e vai crer aqueles que são seu povo, os eleitos, a descendência de Abraão. A descendência de Abraão. Se você, por exemplo, está aqui hoje e você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você é um descendente de Abraão. Você é um descendente de Abraão. Você faz parte do Israel de Deus, da família de Jesus Cristo, daqueles que Cristo veio na plenitude dos tempos para trazer a salvação. O ministério, irmãos, de Jesus aqui na terra é um ministério de salvação. O ministério de Cristo consiste principalmente de duas partes. Ele é oferecer um sacrifício, que é Ele mesmo, e interceder a favor do seu povo, ser o mediador do seu povo. Foi isso que Ele fez vindo a este mundo. Então a encarnação de Cristo vem para nos beneficiar, vem para nos salvar, e vem para que nós tenhamos comunhão com Deus, porque Cristo não apenas nos salva dos nossos pecados, mas também se torna o intercessor nosso diante de Deus, O apóstolo João, lá na sua carta, no capítulo 2, versículos 1 e 2, diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quando João fala aqui do mundo inteiro, ele está se referindo a todos aqueles no mundo que se rendem a Jesus pela pregação do Evangelho, pela pregação das boas novas. O Natal é as boas novas. O nascimento de Jesus é as boas novas. Veio o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. O Natal é as notícias do Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, a promessa de Deus lá que foi feita com Adão e Eva, se cumprindo no tempo de Deus. Deus preparou a história para a vinda de Jesus. Jesus não veio por um acaso, Jesus não veio num tempo qualquer, Jesus veio no tempo certo para este mundo, para assumir a forma humana, porém sem pecado, porque ele foi gerado por obra do Espírito Santo sobre Maria. O Espírito Santo foi gerado por obra do Espírito Santo, embora ele tenha nascido de Maria, sangue, embora ele tenha nascido de Maria, tendo então um corpo como o nosso, mas ele foi gerado sob o poder do Espírito Santo, de forma então perfeita, sem pecado. Ele veio para este mundo, morreu, ele mesmo foi o sacrifício,
Ele se entregou por nós e se tornou o nosso intercessor. Então a encarnação vem para nos beneficiar, para beneficiar o povo de Deus. E por fim, a encarnação nos traz consolo. Que consolo é este? Que consolo é este? Verso 18: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Lá em Hebreus 4, versículo 15, diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5, 8. E depois Hebreus 4, 15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Irmão, Jesus, enquanto esteve aqui nesse mundo, ele soube ficar incontaminado, permanecer sem pecado algum. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. Quando ele teve que encarar os horrores da cruz, uma questão de obediência estava diante dele. Em oração, por exemplo, ele disse: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Irmãos, por que Jesus continuou rumo à cruz? Porque ele soube que esta era a vontade do Pai. Todos os atos da nossa obediência devem manifestar a nossa submissão à vontade de Deus, que ele tem declarado nas Escrituras. Custe o que custar, nós temos que ser obedientes a Deus, assim como Cristo foi obediente. Paulo, lá em Filipenses 2,8, diz que Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por causa, irmãos, das experiências de Cristo, nas áreas da tentação e da obediência, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Aí o consolo. Cristo vem para esse mundo, sofre aqui, é obediente até a morte de cruz, sofre todos os tipos de tentações, como nós sofremos, mas sem pecar. E ele é, portanto, aquele que pode nos socorrer quando passamos por momentos de tentação na nossa vida. O Verbo que se fez carne, ele veio para este mundo para nos socorrer, para nos consolar, para nos ajudar diante de tudo aquilo que passamos aqui nesta vida. Diante dos sofrimentos, diante das tentações, nós temos Jesus que nos ajuda, porque ele passou por tudo que nós passamos, mas sem pecado, e ele está pronto a nos ouvir, a nos socorrer diante das nossas tentações. O apóstolo Pedro, quando obedeceu o convite de Jesus e começou a andar sobre as águas, ele foi indo bem, até o momento que ele começou a reparar no vento, até o momento que ele começou a reparar na água, na tempestade, e começou a ter medo, e começando a afundar, começando a submergir, ele gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou. O que eu estou querendo trazer com este exemplo? É mostrar justamente isso, irmãos, dentro daquilo que o autor de Hebreus diz aqui no versículo 18, Jesus é aquele que está pronto a nos socorrer, a socorrer o cristão, quando clamarmos por socorro. Eis o consolo da encarnação. Temos um sumo sacerdote que sabe compadecer-se de nós em todos os momentos difíceis da nossa vida. Lá em Hebreus 6, 18 a 20 diz: forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta.
a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Então, irmãos, essas verdades devem ser para nós motivos de consolo, motivos de alegria. Jesus se encarnou, o Verbo se fez carne, e a encarnação vem para nos mostrar que Cristo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para mostrar que Ele fez isso de boa vontade, segundo o beneplácito de sua vontade, para mostrar que Ele nos amou, para mostrar, a encarnação vem para nos mostrar que Ele se entregou como oferta e sacrifício a Deus. A encarnação vem para mostrar que o povo de Deus é beneficiado com a vinda de Jesus. Por isso estamos aqui hoje, irmãos. Por isso nós estamos reunidos aqui hoje. Por isso nós cantamos louvores relacionados à salvação, porque Cristo nos beneficiou com isso. Porque hoje temos a esperança de vida eterna, porque hoje pensamos na volta de Jesus, porque Ele veio e nos beneficiou com sua graça, com sua bondade sobre nossas vidas. E Ele, vindo ao mundo, nos salvou, é o nosso intercessor, e Ele está pronto a nos socorrer diante do que passamos aqui, no que diz respeito a tentações que enfrentamos em nossa vida. Ele está pronto a nos socorrer, porque Ele mesmo, o Verbo que se fez carne, sofreu tentações, duras tentações, mas não pecou em tempo algum. Portanto, Ele é o único que pode nos socorrer diante das tentações que nós passamos aqui. Por isso, por fé, nós temos que, quando passarmos por lutas, quando passarmos por tentações vindas do diabo, vindas do maligno, vindas do mundo, vindas da nossa carne, nós temos que clamar ao Senhor Jesus por socorro, e Ele com certeza nos ajudará. Nos ajudará. E por fim, dentro desta conclusão agora, como podemos expressar a nossa gratidão a Deus pela encarnação de Jesus Cristo? Como que nós podemos expressar o que Ele fez por nós? Como que podemos expressar a vinda de Jesus ao mundo? Certamente, irmãos, uma das maneiras mais práticas é viver de acordo com os privilégios que estão agora ao nosso alcance, tais como os que se encontram lá em Hebreus, capítulo 10, versículos de 19 a 23, onde diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aproveitemos, irmãos, então, aquilo que Jesus nos deu, os benefícios que Jesus nos deu, os benefícios da salvação, os benefícios da comunhão com Deus, os benefícios da realidade de que Ele é o nosso intercessor diante do Pai, Ele é o nosso advogado. Aproveitemos, desfrutemos de todos esses benefícios de Deus. Que a mensagem do Natal, que esse tempo festivo seja um tempo de lembrar esta obra maravilhosa de Cristo para a nossa salvação. Seja um tempo de adoração, de gratidão a Deus em cada momento das nossas vidas. Amém. Nós estaremos cantando agora um hino.
Hino 239. Peço aos irmãos que se coloquem em pé. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste, raia a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer bem. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus nos encarnou, vede o menino deitado. Deus nos amou, Deus nos amou, digam-nos todos os povos, gozam paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer bem. Amém. Todos podem sentar. Eu chamo os presbíteros, também os diáconos que vão me auxiliar aqui na ceia.
Irmãos, eu vou abrir aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 29. A palavra de Deus aqui nos orienta sobre a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, e a nós hoje também nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos orar ao Senhor, irmãos, colocar diante de Deus as nossas vidas e também pedir a Deus que nos abençoe nesse momento em que vamos comer do pão e beber do cálice. Vamos orar ao Senhor também, consagrando ao Senhor os elementos da ceia. Vou pedir ao nosso irmão Cleuci que nos dirija a Deus nesta oração. Diácono Cleuci. Senhor Deus, Pai amado, nós colocamos, Senhor meu Deus, diante da Tua presença, como servo, Senhor meu Deus, humilde, e pedimos a Ti, Senhor Deus, que venha consagrar esse alimento, que venha, Senhor meu Deus, participar conosco desse momento especial que é a Santa Ceia do Senhor. Ó Pai, tome todos nas Tuas mãos e nós somos gratos por essa oportunidade. Em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, como a palavra de Deus nos ensina lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, diz o texto lá que Jesus, ele participava com seus discípulos da sua última Páscoa. Última porque depois daquela Páscoa, o que estava para acontecer é a sua prisão e depois sua morte. Então, naquela sua última Páscoa com seus discípulos, ele institui a ceia. E ele ensina aos seus discípulos da seguinte forma: ele primeiramente toma o pão e ele parte este pão. Ele parte este pão e ele diz: ó, este pão é o meu corpo. Com isso ele está dizendo que o pão, ele simbolizava o corpo de Cristo partido na cruz. O corpo de Cristo que seria humilhado, que sofreria chibatadas, que seria cuspido, que seria pisado, que seria moído. O pão simbolizava o corpo de Cristo pendurado naquela cruz. E Jesus diz: tomai e comei, porque este é o meu corpo. Comei dele todos. Então, quando nós participamos da ceia, nós trazemos à memória que o pão, este pão que nós vamos comer agora, continua sendo pão, mas ele simboliza o corpo de Jesus. Depois de haverem ceado, diz o texto também que Jesus tomou o cálice. E ele disse aos seus discípulos: este cálice é o meu sangue, sangue da nova aliança derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. O suco de uva continua sendo o suco de uva, mas ele simboliza o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz para nos purificar de todos os pecados.
Quando bebemos do cálice, nós lembramos desta verdade. Mas também, irmãos, quando nós participamos da ceia, nós trazemos a memória, ou não apenas trazemos a memória, mas pela fé nós cremos. Jesus está presente aqui espiritualmente, nestes elementos. E o crente, quando participa, ele é fortalecido na sua fé, para seguir em frente, até a volta do Senhor. Aí quando Jesus voltar, nós estaremos com Ele, festejando no céu. Que até este momento da volta do Senhor, nós possamos participar, trazendo a memória e aguardando com expectativa a volta de Jesus. Poderão participar todos aqueles que estão em plena comunhão com a igreja, que fizeram sua pública profissão de fé e estão em plena comunhão com a igreja. Peço que segurem o pão e o cálice, depois vamos comer e beber juntos. Jesus disse aos seus discípulos: este é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todo. Assim façamos, irmãos. Por semelhante modo, Jesus também tomou o cálice, após haver enceado, e ele disse: este cálice é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Bebei dele tudo. Os irmãos podem se sentar. Eu chamo aqui a diplomacia.
paz, irmãos. Hoje